Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 10 de junho de 2020, às 18h01, vamos iniciar aí mais uma live aqui no meu Instagram, Virginia Coser. Hoje a convidada é a Alana Lacerda, ela é terapeuta naturopata, teóloga, pós-graduanda em psicanálise, criadora do método Realinhamento Emocional Sistêmico. Sigam a Alana lá no Alana Terapias, lá no Instagram. Tá? Eu vou deixar, quem for assistir no YouTube, sempre fica na parte do vídeo, sempre eu coloco o Instagram aí do convidado e da convidada. Enquanto isso, gente, eu quero lembrar vocês da aula Empodere-se, né? Quem não assistiu, assista. Ela vai sair do ar, vai entrar uma nova, né? Os vídeos, clica para você estar fazendo essa super aula, que é para aprender a lidar com pessoas abusivas. Eu sei que muitos sobreviventes têm essa dificuldade, estar lidando com pessoas abusivas, não sabe o que falar, o que dizer, às vezes acaba sendo grosso, né? Na hora de afastar quem está muito enxerido na sua vida, quem está muito abusivo. É um aulão gratuito chamado Empodere-se. E também, gente, falando agora em Dia dos Namorados, né? Depois da manhã é Dia dos Namorados, mês do amor, né? Estamos aí com a promoção de desconto, né? Chamada Amor 15. É um cupom que você utiliza para estar fazendo o meu treinamento online Como Superar Mães Narcisistas com 15% de desconto. Então, na hora de você efetuar a sua compra, tem lá o espaço, né, escrito cupom, coloca aqui seu cupom, e aí você coloca Amor 15 e tem 15% de desconto, mas é por tempo limitado, faz parte. Alana, por favor, se apresente aos convidados, obrigada por ter aceito o convite, fale um pouquinho de você e do seu trabalho. Primeiro, eu quero te agradecer, né, Virginia? É uma honra, eu já acompanho o seu trabalho, né? Sou uma admiradora do seu trabalho. E eu tenho me dedicado, Virginia, às terapias complementares integrativas. Eu sou terapeuta, eu trabalho com foco no trauma. Eu me especializei, eu idealizei uma técnica que se chama realinhamento emocional sistêmico, onde a gente consegue liberar os traumas de forma natural. Sou estudante de psicanálise também, assim como você, e a gente tem trilhado um caminho com muito carinho nessa área das terapias complementares integrativas, porque a gente entende que nós somos seres integrais. Né? Não adianta a pessoa chegar, eu tô com uma dor aqui, ou eu tenho uma frustração aqui, a gente precisa ver ela como um todo, a gente precisa entender a história de vida dela, da onde ela veio, o que ela sonha, como ela vê a vida. Então, essa terapia holística, as terapias complementares integrativas, elas me empoderaram. Primeiro, eu como pessoa, eu precisei dessas terapias em algum momento da minha vida, tive curas, e depois eu entendi que era lícito que eu usasse isso para compartilhar com as pessoas, que eu dividisse isso, e eu tenho me dedicado a isso, Virginia, com muito prazer. Muito lindo, né, gente? Quando nós podemos compartilhar, né, o que foi bom pra gente, né? Multiplicar essa cura. É muito lindo. Alana, eu queria que a gente começasse falando. Você é vítima de mãe narcisista, você conhece o narcisismo como? O meu contato com esse assunto tem a ver com a minha própria vivência, com a minha Aham. própria experiência, né? Então, sim, eu me identifico como também filha, né, de narcisista, e eu acredito que isso ainda dá uma... A gente consegue ver de dentro, né? Não é só uma coisa de estudo, uma coisa mais global de você ler nos livros, nas literaturas, mas de fato eu também fui desafiada nessa vida a passar por esse processo. E também tem sido muito bonito também compartilhar essas histórias, essas vivências e ajudar outras pessoas também, Virginia. Não com um olhar, sim, eu penso, né? Não com um olhar de julgamento, né? Cada um tem sua responsabilidade. De repente você tem pais abusivos, mas aí já com ele, né? Já é com eles. Você tem você para cuidar, né? Então, não com um olhar de julgamento, nunca com um olhar de julgamento, tá, gente? Mas olhar para a gente mesmo, ó. Eu posso me curar. Ele ou ela é com eles mesmos. Deixe que eles busquem a cura. Não tenho como curar minha mãe e meu pai. Não tenho esse poder. Eles que têm esse poder nas mãos deles, né?
Se vão fazer, não sei, mas eu estou cuidando de mim. Ter esse amor e esse autocuidado, né? Independente do que o pai ou a mãe quer ou não quer fazer, ou não deseja fazer, né? Se olhar com amor. E como que a gente, né, na sua visão, como que a gente consegue aí trazer a cura para nós mesmos de pais que são perversos ou narcisistas? É importante a gente primeiro entender e fazer as pazes com a nossa história, Virgínia. Porque tem muitas pessoas que elas nem conseguem detectar que de fato isso acontece na vida dela, que muitas coisas que não vão para frente, ela é travada, ela não consegue ir para frente, ela tem uma baixa estima, elas não correlacionam isso com a vivência dela. Então a primeira coisa, eu acho que é identificar que você passa por esse processo ou você tem esse problema ou teve, né? Que eu acho que daí é uma questão que o pessoal que acompanha o seu canal já não tem. São pessoas que já se identificaram de alguma forma em algum grupo, algum vídeo, olharam para a história, se identificaram e falam, eu sou filha, né? De narcisista, ou filha, ou tenho marido, ou tenho esposa, né? Como eu vi que tinha um rapaz até perguntando, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa olhar para a nossa história e entender que a primeira coisa é uma construção. A nossa vida ela é uma construção. Então, desde lá quando você está lá pequenininha, né, com teus 3, 4 anos de idade, e aí vem a mãe, que é importante esse papel da mãe e do pai na formação da identidade da criança, né, e ali a gente já está construindo a autoestima, a gente está construindo a identidade. Então, tá lá a mãezinha com a criança, aí a menininha coloca um vestidinho, né, e aí coloca aquele vestidinho rodado, e chega para a mãe, mãe, ficou bonito. Né, aquele pedido daquela palavra de afirmação. Toda e qualquer palavra de afirmação está afirmando a identidade, está afirmando a autoestima. E aí uma mãe, né, uma mãe que vem de uma família que é equilibrada, né, que é funcional, ela chega para essa filha e fala assim, nossa, filha, que linda que você tá com esse vestido, né? Aí ela pega e vai para a figura do pai. Óbvio que hoje a gente tem outras configurações de famílias, né, famílias homossexuais e tudo. Não vamos entrar nesse mérito, mas eu tô falando mesmo dessa fase de construção de identidade. Aí ela vai pro pai e aí fala, pai, olha o meu vestido. E aí o pai olha e fala, nossa, minha filha, que linda, que princesa. E aquilo vem e imprime identidade, aquilo vem e imprime sexualidade, aquilo vem e firma a autoestima. Então, nessa construção é saudável, a gente precisa dessas palavras de afirmação. E isso vai interferir na nossa identidade, na nossa sexualidade, na nossa autoestima. E aí, quando a gente não teve essas palavras de afirmação, quando isso foi disfuncional, pelo contrário, né, eu olhava e falava, nossa menina, que horrível essa roupa, não sabe nem se vestir, você é porca, nossa, você não presta para nada, você não sabe nem combinar a roupa. São palavras que eu costumo dizer que são proferidas por falsos profetas. Quem que são os falsos profetas? São todos aqueles que roubam a nossa verdade, né? Então, um sofisma, ele é uma mentira tão bem contada, Virgínia, que a gente acredita. Sim. Né? Então, essa criança que ela tem essa necessidade dessas palavras de afirmação e ela não tem, vai crescendo um grande vazio, um déficit dentro dela. Então, ela vai tentando suprir essas afirmações, e essa criança que às vezes não tem essa afirmação do pai e da mãe, é aquela criança que acaba sendo mais vulnerável para um abuso, é aquela criança que vai para a escola e muitas vezes sofre o bullying, mas não conta para os pais, porque tem medo até de contar para os pais e apanhar, né? E aí essa criança vai para a escola e às vezes vai encontrar mais um professor que é abusivo na vida dela, que vai chamar ela de burro, porque uma criança que dá problemas na escola, Virgínia, é uma criança que tem problemas. Uma criança que é de um lar disfuncional dentro de casa, ela vai pipocar dentro da escola. Sim. Obviamente, vai ter problemas de atenção, não vai conseguir ter concentração. É porque essa criança é burra? Não, gente. É porque a questão da autoestima precisa ser encorajado. Né? De repente, a forma do desenvolvimento dela não é tanto visual, é mais auditivo. Cada pessoa é um universo diferente. Se ela não tem um pai e uma mãe para afirmar, não, filho, você é inteligente sim, você vai conseguir. Não, vamos aqui, vamos estudar. Qual que é a realidade de uma vítima de mãe narcisista nessa época da escola? A mãe não tem paciência, chama de burra,
Você é burro, você não consegue, você não presta atenção na aula. Então, isso é como se fossem camadas sendo adicionadas e traumas vão sendo instaurados, bloqueios vão sendo instaurados na vida da pessoa. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa entender, primeiro, a história da nossa vida, entender que, de fato, houve uma distorção, e isso vai ter reflexo. Como eu falei, primeiro na sexualidade, na identidade, na autoimagem. Então, primeira coisa que você precisa saber, se você conviveu com um narcisista, provavelmente, óbvio, a gente não pode generalizar, porque cada pessoa é um universo, mas provavelmente você vai ter uma distorção na tua autoimagem. As tuas lentes, as lentes do seu óculos vão estar embaçadas. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você não pode confiar na tua autopercepção. Você já viu aquelas pessoas que elas são incríveis, inteligentes, bonitas e tudo, e tem um potencial, mas elas não conseguem se ver assim, elas sempre se sentem uma farsa, ou de alguma maneira elas sempre se auto-sabotam, e isso é muito difícil. Então, a primeira coisa, Virgínia, que eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando aqui a sua live, que já acompanham o seu canal, é primeiro reconhecer. Você reconheceu, que você teve esse processo na sua vida, você participou de uma família disfuncional, nós gostaríamos, nosso desejo do nosso coração é que você tivesse uma família linda, que tivesse uma família que te firmasse, que firmasse sua identidade, aquelas figuras de Dori, como é que é lá, de programa de margarina, de propaganda, esse era o nosso sonho, mas não foi isso que aconteceu. E se não foi isso que aconteceu, o que a gente vai fazer com isso? Vamos ser eternas vítimas? Com certeza não. Eu acho que a gente precisa olhar para a nossa história, fazer as pazes com a nossa história e fazer as pazes é falar, ok, eu detecto isso, eu passei por esse processo, mas é tempo de eu ter nojo de bloqueio. É tempo de eu pegar as rédeas da minha vida e viver uma vida abundante. Porque sobreviver é muito triste, gente. Sobreviver é muito triste. Nós precisamos viver e viver uma vida com abundância. E aí a gente vai contar com algumas ferramentas. Então, uma das coisas que eu recomendo, primeiramente, óbvio, faça o curso da Virginia Kozer. Faça, isso é um instrumento de empoderamento. Se você tem condições de fazer uma terapia, maravilha, porque às vezes a gente carrega marcas muito profundas, são marcas, Mas além disso, acho que acredito que tem coisas que a gente pode fazer na prática para a gente poder sair desse lugar. Então, a primeira coisa, olhar para a sua história, abraçar ela e ir para a resolução desses conflitos. Tá bom? A nova medicina germânica, ela fala isso, Virgínia, eu amo a nova medicina germânica. Quem fundou foi o Dr. Hammer, e ele teve uma grande descoberta. Ele fala muito dessa parte da psicossomatização, como tem dores, como tem coisas na nossa vida que a gente acaba somatizando no nosso organismo, e ele começou a fazer uma pesquisa muito a fundo nisso, e ele percebeu, por exemplo, que mulheres que tinham câncer de mama ou câncer de útero, ele começou a fazer uma pesquisa que ele percebia que todas tinham os mesmos tipos de conflitos emocionais relacionados a filhos e pais. Só um minuto, Alana. Quem assistiu a live com o Dr. Carlos Veiga Júnior, ele explicou um pouco da medicina germânica. Quem quiser assistir, entender um pouco mais sobre fibromialgia, nesse contexto da nova medicina, assista essa live, que parte dela já está no canal. E quem esteve aqui ontem, o Dr. Carlos Weiman, ele é médico ortomolecular, ele também diz que é um apreciador aí da nova medicina germânica. Olha que maravilha, cada vez mais presente, não só entre nós terapeutas integrativos, mas também para a medicina convencional, Isso é muito lindo, muito gratificante, Cada vez mais as pessoas estão se abrindo. É apaixonante. E é muito legal, porque essas pessoas que elas pioneiraram alguns tipos de terapia são pessoas que sofreram dores também, que foram atrás da sua cura, e na busca da sua cura, elas encontraram um mundo à parte, Então, o Dr. Hammer, ele teve o filho dele que foi assassinado. E exatamente em 3 meses, tanto ele como a esposa dele desenvolveram câncer. E ele já era um médico oncologista. Então, aí, a partir disso, ele falou, meu filho faleceu, eu desenvolvi um câncer, minha esposa também, ao mesmo tempo. Tem uma coisa errada,
todas nas áreas reprodutoras, tá? Olha. E aí ele pensou, será que isso tem a ver com a história da perda, da frustração da perda do meu filho? E foi aí que ele pegou todas as pacientes dele, começou a fazer essa anamnese dos últimos 7 anos, e ele começou a fazer ressonâncias, e ele percebeu que, por exemplo, mulheres que tinham câncer no útero tinham problemas relacionados a marido e a filhos, tinham tido algum choque, algo inesperado, e algo que as pessoas tiveram a sensação de passar sozinhos. Veja, o nosso corpo, ele tem esse poder. Quando acontece algo no organismo da pessoa, é o teu corpo dizendo, você precisa resolver algo. Você precisa resolver um conflito. Alana, então, todas as doenças, tudo é psicossomático? Eu acredito, Virgínia, que a maioria das patologias tem origem emocional. A maioria das patologias tem origem emocional. E aí, a nova medicina germânica, ela defende que quando você entende o que tem a ver com o que é aquela sua dor, quando você vai para o enfrentamento, o seu corpo, o seu organismo, ele se restabelece, ele se equilibra. Né? Óbvio, daí a gente tem terapias que ajudam isso, mas só de você ter essa consciência e você ir pro enfrentamento, ele já se restabelece. Então, vamos dar um exemplo aí. Você teve uma mãe narcisista, uma mãe que falava que você era burra, que você não prestava para nada, né, que você não presta para nada, aí você cresceu cheia de insegurança, se achando horrorosa, achando que você não tem capacidade para nada, e às vezes, Virgínia, isso é uma dor. Tem pessoas que fazem graduação, fazem pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado, e elas têm uma busca incessante por conhecimento, por graduação, mas elas se sentem uma farsa. Porque a questão não tem a ver com diploma, tem a ver com esse valor interno, com essa autoestima que foi dilacerada. Então, aqueles artigos de revista, né, ou de internet, eu falo revista porque eu sou da época da revista, né, Virgínia? Revista Nova, Revista Cláudia, Revista Capricho, né? Eu já tô old school, né? Mas hoje em dia ninguém vê revista. Mas aquela coisa dos anúncios de capa de revista, os 10 passos para a autoestima, os 10 passos para você arrasar, se sentir mais bela. Gente, isso é uma utopia para filhas de vítimas de mães narcisistas, ou pais, ou maridos. Porque a questão não está em você colocar um batom vermelho e colocar um salto e se sentir poderosa. Não está em você fazer um corte novo no seu cabelo, não está em você fazer lipo. Virgínia, quantas mulheres se submetendo a lipo, eu não sou contra cirurgias estéticas, eu não sou contra botox, cada um faz o que quer com o seu corpo. Eu estou falando de pessoas que estão buscando uma aprovação que elas não vão conseguir nunca, porque isso não tem a ver com a questão estética, está dentro de você. Tá dentro. É uma sede. Para quem passa, né, por essa lavagem cerebral, isso é triplicado 1000 vezes. O maior retrato disso, de tudo isso que você está falando, dessa busca, é que eu tenho muitas alunas que são psicólogas e psicanalistas, a maior parte são psicólogas, que querem ter esse entendimento para que possam atender as vítimas, né? Porque quem só fez a faculdade, não tem experiência com vítimas, não consegue atender, gente, porque é algo muito profundo que a psicanálise nem a psicologia tem aí, quando você faz uma formação, não tem explicado, né? Se estuda bem ou mal a psicologia, na psicanálise, o narcisismo, mas a vítima não. E aí elas estão fazendo, mas também por elas, porque a maioria também são vítimas de uma mãe narcisista e não encontraram a cura, porque exatamente isso que você está falando, né? Tem protocolos, mas esses protocolos são muito rasos para quem é vítima de um narcisista. Guerra, né? A lavagem cerebral. É uma desconstrução de uma construção de uma vida toda, Virgínia. Entende? É uma desconstrução de uma construção de uma vida toda, então não é algo tão simples, tipo, faça isso, os 10 passos, faça aí. Não, gente, é uma reprogramação mental. Exatamente. Mesmo. É uma reprogramação, é desconstruir o que foi construído uma vida inteira. E óbvio que isso exige comprometimento, né? Existe inclusive, a dor de você ter que mergulhar nisso. Tem gente que fala assim, deixa pra lá. Isso vamos tocar pra frente. Que foi, mas eu acredito, Virgínia, que se você maquia, sabe? Se você passa por cima e dizer, beleza...
as consequências daquilo vai continuar reverberando na sua vida. Entendi. Volta, faz as pazes com a tua história, ok, não foi o que você gostaria que fosse, né? Era melhor que não tivesse acontecido nada que aconteceu, mas partindo disso, como você vai responder? A gente precisa sair desse quarto escuro, a gente precisa sair desse quarto de escuro, de ansiedade, de depressão, igual a Manu falou, né? A gente precisa sair dessa desconstrução. A gente precisa sair desse quarto escuro de ansiedade, esse quarto escuro de solidão, desse quarto escuro de depressão. Reprovação. Até quando a gente vai ficar dando combustível para isso? Chega uma hora que a gente tem que, sabe? A gente tem que tomar posse daquilo que a gente tem que viver. Chega, sabe? Eu peguei nojo de trauma, Virgínia. Né? E eu falo assim, com todo carinho e amor, entende? Porque aí você vê os bloqueios, o que isso traz na sua vida, chega uma hora que você tem que falar chega, né? E nesse chega, aí você vai dar os passos para ter uma nova vida. Né? Então, uma das coisas que eu acho importante, né? A gente falou sobre olhar para a sua história, abraçar ela e ir para a resolução de conflitos. Né? Eu acho muito interessante, por exemplo, no canal As Meninas, vocês defendem muito o contato zero, que eu acho que é importante a gente falar disso. Muitas pessoas vão precisar fazer esse contato zero, porque se não faz o contato zero, vai conviver com aquilo, é muito interessante. Olha, Virgínia, o nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real e o que não é. Uma grande prova disso é quando a gente vai assistir um filme. Gente, vocês já assistiram um filme de drama? Você sabe que é um filme, certo? Você sabe que é um filme. Por que daqui a pouco você está assistindo o filme e você está chorando? Me fala. Por que você está chorando? Porque o seu cérebro, ele interpreta que aquilo está acontecendo. Inclusive, cortisol, hormônio de estresse. Olha, tuas células, tudo fica um caos. Daqui a pouco você tá chorando, daqui a pouco você tá deprê. Então tem pessoas, Virgínia, que às vezes começam a assistir um seriado que é depressivo, melancólico, daqui a pouco tá mal, nem sabe por quê. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar. E ativam gatilhos, né? Lá atrás, né? Então, assim, e agora, isso eu tô falando de um filme. Dirá, você tá num ambiente tóxico que você escuta todo dia, que você não vai ser nada, que você não vai ser nada. Que, gente, tem pessoas que é questão de sobrevivência, precisa sair desse lugar de toxicidade. Porque senão ela vai ser refém a vida inteira daquela história, daquelas mentiras, daqueles sofismas, porque você acredita nisso, você ouve tanto. Você joga remédio, mas o veneno tá ali, ó, o dia inteiro. Exatamente. Você já teve a construção da sua infância inteira, da sua identidade, toda já está tudo minada, e você continua nesse ambiente, você não consegue ir para frente. Eu fico acompanhando, às vezes, algumas postagens das meninas, né? E teve uma que me chamou muita atenção, que ela falou assim, puxa, eu tô assim, tô debaixo desse abuso, e ela tinha dinheiro, ela tinha um bom dinheiro, e ela falou, eu vou usar para comprar algumas coisas para o meu quarto, né? E aí a pessoa falou, por que você não usa para você? Você já tem quase 30 anos, por que você não usa para você pagar uma kitnet para você comprar um quartinho para você que seja? Ela, não, mas eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não vou ter dinheiro. Você sabe o que é você ser roubado na sua capacidade de você acreditar em você mesmo? É essa convivência, e quanto mais estiver ali, pior, filho. Pior. Agora, você não usa nem 1% do seu potencial quando você está debaixo de abuso. Então, tem alguns casos que não tem como, né? E aí tem as técnicas que você ensina muito bem, da pedra cinza e tudo mais, e que são paliativos, né? Mas chega uma hora, gente, que a gente precisa olhar para si mesmo. Algumas pessoas falam, mas não é egoísmo? Porque você ouviu a vida inteira que você é egoísta. Porque a gente escuta isso muito dos narcisistas. Ah, você é egoísta, você só pensa em você. Ah, esse dinheiro você vai comprar alguma coisa para você não vai comprar nada para a família. Então, sabe essa lavagem cerebral, Virgínia? A primeira coisa, sai desse lugar de vítima. Eu não estou falando só físico. Eu estou falando desse quarto escuro, emocional, inconsciente, que você está presa. Você precisa sair, você precisa decidir que você vai ficar com nojo de bloqueio.
você vai ter nojo de trauma, nojo de bloqueio. Não ser uma eterna vítima. Ou tem aqueles perfis também, né, Virgínia? Que aí ela se reconhece como vítima e fica naquele eterno choramingar, naquele eterno lamber as feridas, né? E fala para todo mundo, porque minha mãe é assim, ou porque meu pai é assim, ou porque meu marido é assim, e tal. E aquela... É como se ela fizesse uma festa para as feridas dela. Gente, chega, vamos se cansar disso, sabe? Vamos se empoderar, vamos ter nojo disso, né? Exatamente, chega de ser coitada. Coisa tão linda esperando, mas é decisão. E até a doutora Elizabeth Zameru esteve aqui com a gente essa semana e ela falou dessa autorresponsabilidade. Ter essa autorresponsabilidade dá trabalho. Sair do papel de vítima, se maternar, muitas travam o processo de automaternagem, porque se você faz o processo de maternagem, você sai da posição de criança, passa para adulta. E muitas não querem, muitas não, algumas, né? Não muitas, algumas realmente não querem a responsabilidade da vida adulta, porque dá trabalho. Mas eu garanto que o trabalho que dá é recompensador, porque você expande, né? A sua vida vai toda para frente. Você consegue usar os 100% do seu potencial. E você fica só se contentando com 1%, que é tão pouquinho, né, de você, quando você está nesse papel de vítima. Você precisa entender que você não é fruto de uma relação sexual do seu pai, da sua mãe. Não, gente, a maior corrida da vida você ganhou. Quantos milhões, milhares de espermatozoides estavam ali? Na maior corrida da vida você venceu, sabe? A sua beleza é na capacidade de você ser única, na sua singularidade, no prazer de ser única. Existe uma digital aqui que ninguém nesse universo tem. Não existe ninguém igual a você. A sua beleza está na sua singularidade, no prazer de ser único. Porque eu não me encaixo no padrão, porque eu sou gorda. Aí eu vou colocar até essa coisa mais fútil aí, quando a gente fala de autoestima. Tem muita gente que relaciona essa questão mesmo da estética. Se fosse assim, né, Virgínia? No período lá renascentista, o padrão de beleza era ser mais gordinho, né? Era ser mais rechonchudo. Hoje é o quê? A magreza. Ou tem época que é o silicone. Gente, a nossa beleza está na nossa singularidade. Você quer cuidar do seu corpo? Você quer cuidar da sua saúde? Gente, faça isso, por favor. Isso é vida também. A gente pode, né, também ser desleixada e não se cuidar. Não, gente, isso é bom, é vida também. Mas eu tô te dizendo que a beleza, a autoestima, ela transcende isso. Sim. Né? Porque geralmente quando fala de autoestima, Alana, as pessoas já que estamos falando de autoestima, já vou pedir para você introduzir o que é, para a gente já aproveitar o gatilho, o que é ter autoestima e como conseguir essa autoestima? Autoestima não é questão de você se sentir bonita, se sentir bela, não. É confiança, é você ter confiança, é você não ter medo de rejeição, é você não ficar presa na sua timidez, é você não ficar procrastinando, é você conseguir colocar os teus projetos para frente, é você deixar de se comparar, sabe? É você começar a reconhecer as suas conquistas. Isso é autoestima, não tem a ver só com autoimagem, que eu acho que eu tô bonita, eu acho que eu tô magra, eu acho que eu tô gorda. Não é isso, transcende. E a gente sabe que num contexto, né, num histórico de construção de uma pessoa que viveu esses abusos, né, esse contexto do narcisista, o espelho, ele tá totalmente distorcido. Ele vai ter N reflexos. Eu estava conversando, né, Virgínia, quando a gente falou, por exemplo, num reflexo da sexualidade. Uma pessoa que só teve pancada, só apanhou de pai e de mãe. A única forma que, quando o pai e a mãe ia dar atenção, às vezes era numa surra. Como que essa pessoa pode elaborar? Nem todas, né? Mas como que essa pessoa pode elaborar a questão da sexualidade? Às vezes vai ser aquela pessoa que vai se relacionar com alguém e vai gostar de apanhar na cama. Vai se submeter a isso, né? Vai ser sadomasoquista, porque ela reconhece que o amor é isso, é apanhar, né? É a agressão. É aquela típica mulher de malandro que as pessoas gostam muito de falar. Gente, quem que é essa mulher? Que falam que, essa mulher de malandro. Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que foi abusada, foi roubada. E aí, ela lavagem cerebral.
ela acha que ela tem um não merecimento, ela É. acha que ela não pode ser feliz, que ela não merece uma coisa boa. E aí ela se coloca numa relação onde ela apanha, é abusivo, e aí ela termina. Um dia ela dá um checkmate, termina. E aí ela vai no forrozinho, Virgínia, ela vai no forrozinho. Ela vai sentar na mesa e adivinha por quem que ela vai se sentir atraída. São sinais inconscientes, É. Virgínia, são sinais inconscientes que nós emitimos e recebemos o tempo todo. E a gente se atrai por aquilo que é similar. E aí ela vai se envolver com outro cara que bate em mulher, que é um bêbado, que é um abusivo. Então a gente precisa se trabalhar, precisa se trabalhar. A gente precisa trabalhar o merecimento, a gente precisa entender que a gente é imagem e semelhança de Deus. Quem acredita em poder superior, quem não acredita tem que também acreditar no poder da sua própria força, também isso é importante. Tem que se empoderar. Tem que sair desse lugar, porque esse lugar é um lugar muito escuro e nenhuma de vocês merece estar. Então, para a gente fazer isso, é como a gente já falou sobre como fazer isso, você vai procurar ajuda, né? Faz um curso, faz uma terapia, mas eu acredito que hoje, inclusive, Virgínia, a gente poderia fazer até uma meditação guiada junto com as meninas, que eu acredito que pode ajudar, pode agregar. Eu gosto muito das terapias complementares integrativas, elas têm sido ferramentas muito boas para empoderamento. Inclusive, Virgínia, eu queria mostrar alguns pontos de acupuntura que a gente pode fazer aí com acupressão, com os próprios dedos, que pode ajudar alguns casos de ansiedade, a própria depressão, que a gente sabe que é uma coisa que acompanha muito, né? Essa Verdade. parte também da baixa estima. Então, eu queria mostrar, posso? Sim, por favor. Então, eu queria mostrar para vocês. Se não der para ver aqui certinho, depois eu vou colocar lá nos stories. Também a Virgínia pode colocar nos stories dela os pontos, mas eu queria muito mostrar para Na vocês edição eu aqui. vou colocar quando for pro YouTube. Ótimo. Então, eu quero mostrar para vocês um ponto que eu adoro, né? Que a gente fala assim que ele tranquiliza o Shen, ele tranquiliza a mente, tá? Que é esse aqui, o Itang. Os acupunturistas, aí se tiver alguém da acupuntura, Sim. conhece muito bem. Então, esse ponto aqui, ele vai ajudar na ansiedade, ajuda na insônia, no medo, até vertigem, até quem tem epilepsia, viu? Cefaleia frontal. Então, Sim. aqui você pode, por 3 minutos, você vai pressionar esse Pressione e pontinho solta. aqui. Isso, deixa Ou deixa apertando bem pressionado. pertinho. Eu tô fazendo tipo uma massaginha aqui, estimulando, Às né? vezes Então, trabalhamos com pontos marmas. E aí a gente fica isso, 15 segundos e solta. e Em torno de 10 solta, minutos. Aqui que também é um legal, pois eu quero saber arma pra mais. gente. Olha que legal, que interessante. Para a medicina chinesa, é o Yin Tang, é um ponto para acalmar a mente, trabalha muito a ansiedade. Outro pontinho que eu quero mostrar para vocês, vou tentar pegar alguns pontos assim mais fáceis. Não se preocupem aqui, tá, meninas? Depois a gente vai passar lá nos stories e aí vocês vão poder pegar certinho o ponto. Não dá muito. Vamos combinar um dia que não tem fluxo de internet, que tá tranquilo, e aí a gente consegue fazer um trabalho de qualidade. É isso aí. Alana, muito obrigada, querida, pela sua disponibilidade. Marcamos e aí vou anunciar nos stories o horário certinho que a gente vai entrar para meditação. E depois vai para o YouTube, para quem não puder assistir à tarde, quem estiver aí trabalhando, vai assistir no YouTube. Gente, amanhã eu Ótimo, encontro vocês gratidão. aqui às 18 para que vocês assistam essa live. Depois também vai para o YouTube. Na semana que vem, na terça-feira, nós temos a Kelly, que é psicóloga. Vamos falar sobre crise de pânico, um assunto que eu sei que muita gente sofre, né, com crise de pânico entre sobreviventes. Nós vamos falar exatamente sobre, né, crise de pânico, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite. E, Alana, obrigada, gratidão por ter disponibilizado o seu tempo. E a gente vai remarcar aí essa meditação. Tá bom, Eu gente? que Beijo, boa agradeço. noite. Até amanhã. Tchau, tchau.